outro dia mesmo, quando diz Helene, era 2010, você lembra? Não Outro dia mesmo era 2010. Burinha mesmo. Burinha eu tinha menos, sim. Então hoje é dia 11 de janeiro de 2015. Estamos começando um novo tema na Escola Dominical. Um novo tema. Por sugestão do pastor Geraldo, nós vamos estudar algumas doutrinas que o pastor Stevens, que já está melhor do que nós nesse momento, né? Ele está contemplando o Senhor face a face, e nós estamos contemplando aqui no espelho. O espelho é um dos símbolos da palavra. Ele já está lá face a face, morro de inveja. Ele está lá, papeando com Jesus. Alguns acham que ele está dormindo, mas eu estou errado. E ele escreveu vários folhetos, ele era muito profícuo, né, muito produtivo. Muitos foram traduzidos para o português, muitos foram traduzidos na época e impressos pela Publicações Graça. Na realidade, eles não foram escritos, são pregações ao vivo. As pregações ao vivo, que foram transcritas. Foram só transcritas. Transcritas. E, então, a ideia é que nós vamos, por quanto tempo? Durante todo o ano? Não, um mês, cada livro. Pois é, mas nós vamos ficar estudando mas nós vamos ficar estudando essas várias doutrinas que fizeram parte das pregações dele, que foram transcritas ou transcrevidas, como diz a Mar, e que foram traduzidas, e que evidentemente a gente dá uma expandida, né? Claro. Eu vou, por enquanto, eu já copiei aqui uns 40 versículos sobre engano, mas eu pretendo colocar mais uns 120. Então o livro que nós estudar é a doutrina do engano. A doutrina do engano. Então hoje estaremos estudando a doutrina do engano. Isso é porque finalmente um assunto novo? Não, eu gosto. Você gosta do engano? Livreto. Ah, de livreto. Ô Carlos, esses livretos de 99 até 2002, eu ensinei eles na Escola Dominical do Zabute, Santília, Graça Maior. Sim. Eu estava produzindo muitos, aí todo mundo tinha que... Eu fiquei uns 2 anos direto, só ensinando livretos. É bom que você está afinado. Tem que orar para a gente conseguir resgatar, eu estava falando com o Carlos, os arquivos. É que você falou que foram digitalizados, mas foram aparentemente perdidos. Eu digitalizei esse, mas eles eram realmente assim, dava para fazer reimpressões. Não, eu consegui baixar, baixar no site da Graça Maior em português. É um Filipão mesmo. Muitos. Então porque já recuperou alguns. Então a partir de hoje. Você me perguntou se tinha mais, são muitos. Então vamos que vamos. Então a partir de hoje é a doutrina do engano. E vamos começar, podemos começar com a oração, começar o ano. Posso orar? Pai amado e querido, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui no nome de Jesus. Tantas reuniões estão acontecendo por aí, muitas não têm nada a ver contigo, são só religiosidade, é só caminhos de morte que parece de vida, mas porque a tua palavra diz, nós cremos que aqui nós estamos te adorando em espírito e em verdade, e buscando o entendimento que vem pela tua palavra, aquele entendimento que vem pela iluminação do teu Espírito. Por isso te pedimos tua graça, te pedimos que o teu Espírito, que a tudo prescrua, que a tudo revela, que ele nos abra os olhos, nos abra o entendimento, para a gente poder guardar essas coisas no coração, que cada irmão que está aqui presente, que vai estar presente nas aulas, nas preleções futuras, e aqueles que vão ouvir pelos meios aí digitais, as gravações, possa ter a oportunidade de entender o que vai ser falado, o que vai ser ensinado, o que vai ser explicado, o que vai ser conversado, o que vai ser dialogado aqui, para que isso seja trazido com o dia a dia, para as situações que a gente enfrenta, porque esse assunto do engano, o Senhor nos dá a oportunidade de estudar.
É um assunto muito pertinente, é um assunto que tem muito a ver com aquilo que a gente passa, a cada momento, a cada escolha, a cada decisão, a cada caminho, a cada pensamento, a cada palavra. Ou seja, tem a ver com o nosso dia a dia, na escola, no trabalho, no lar, na rua, em todos os lugares. Então nos dá sabedoria para guardar isso no coração e temor de Ti e determinação para vivê-las. E porque sentido nós podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém. A Elaine me passou esse conteúdo tem o que, uns 2 dias? Tem uns 2, 3 dias, sendo que ontem eu não tive tempo de olhar nada. Eu fui olhar já de madrugada, porque eu fiquei o dia inteiro na casa do meu filho, lá na casa do André, que a gente está trabalhando. Então daqui inclusive eu vou para lá. Ontem fiquei de 7h30 da manhã até 7h30 da noite no computador só desenhando, né? Então não tive tempo ainda para assim, eu já li os 2 primeiros capítulos, já mastiguei, vomitei para a boca de novo, mastiguei de novo, engoli, vomitei para a boca de novo, né? Como é que é? Ruminei, né? É melhor. Ela gosta desses termos, né? Eu já ruminei principalmente às vezes, porque o que a pessoa explana é interessante. E é muito pro lado da satanologia também, não é? Sim, eu tentei falar com o Marcelo Sansão ontem, que ele ama o estudo de satanologia. Eu queria ter comunicado com ele para falar, nós temos satanologia amanhã, mas não consegui. A TIM está meio ruim de serviço. Isso está acontecendo só comigo, né? Ela trabalha na TIM, ela sabe que a coisa está... Não, o sinal está super eu tenho que falar com a Manúcia, depois da 22ª tentativa, é que eu consigo. Mas ela me passou esse assunto que era para eu ter levado para casa no domingo passado, na festa do rap, ela esqueceu, eu esqueci. Então esse conteúdo só chegou na minha mão, eu fiquei sabendo do assunto da escola dominical há 3 dias. Então eu já imprimi os 2 primeiros capítulos, já dei uma lida, uma ruminada. O que o comentarista fala é interessante, sempre tem um insight, sempre tem uma coisa, eu nunca tinha visto por esse ano, mas o que a gente principalmente precisa ruminar e mastigar, que é o que é a parte viva, né, são os versículos, né? Eu gosto muito de ler, reler e olhar as preposições, porque muitas vezes está ali no detalhe, está naquela partícula de ligação, né? Então é muito interessante meditar na palavra. Então já deu para ver pelo título dos capítulos e pelos 2 capítulos que eu li, para onde vai o ensino, a doutrina do engano. É uma doutrina nunca vai deixar de ser atual, porque os nascidos de novo, de qualquer dispensação do Velho Testamento e do Novo Testamento, sempre vão estar debaixo do ataque de Satanás. Satanás ele tem muitos defeitos, mas se tem uma qualidade, vamos dizer assim, é que ele é muito operoso. Ele é um workaholic, né? Essa palavra conhece, pastor Pedro? Ele é um workaholic, ele é muito focado no trabalho. Ele tenta imitar Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor, ele não se cansa, e ele não dormita, e ele é muito operoso, Deus. E ele é operoso porque ele é um imitador de Deus, então ele também tenta ser o cara que corre atrás. Mas Deus, ele simplesmente o outro se esforça para ser. Então, o nascido de novo, vamos falar da nossa dispensação, isso vai para qualquer situação, mas vamos falar da igreja, né? Vamos falar da nossa época agora, principalmente, que a tendência é que a coisa complique. Já foi ruim, ficou muito ruim, está péssimo e vai ficar pior, é lógico. Por isso, as escrituras que falam isso, que nos últimos dias as coisas se complicam. É como um jogo de futebol, né? Uma lembrança tristíssima, né? O Cruzeiro na Libertadores. Ele tinha 180 minutos para jogar bola. Ele tinha 2 jogos de 90 minutos. O primeiro jogo, o cara entra meio assim, cruz errado, joga de qualquer jeito. Aí passa o primeiro tempo, não fez nada, passa o segundo tempo, não fez nada, vai pro jogo na casa do outro.
Aí já o primeiro tempo do segundo jogo ele já joga mais para baixo e resolve jogar faltando 5 minutos do segundo tempo do segundo jogo. Aí o cara acorda, isso aqui tá valendo um tiro, aí que ele vai correr atrás, aí reclama com o juiz que o goleiro tem que ser e cada segundo conta, né? Satanás ele trabalha nesse ritmo também. A gente sabe isso por Apocalipse e outros lugares, que à medida que a coisa funila, ele intensifica a operosidade dele. A gente também, assim, nós brasileiros principalmente, né? Você tem uma semana para fazer um negócio, um trabalho de escola, uma coisa para a igreja, mas faltando meia hora para ir dormir no dia anterior é que você resolve pegar mesmo no negócio para fazer. Isso é a tendência natural, né? Nem todo mundo é igual, algumas pessoas são mais disciplinadas, outras menos, mas normalmente é assim que caminha a coisa, né? É fazer o imposto de renda na madrugada do dia Não tá tudo travado. Sai fora do ar, eu lembro de um Simpson que eu assisti, o Flanders, ele é muito, né? Ela quer que desenvolve. E ele fazia o bicho todo bonitinho. O Homer leva o trem caindo nos pedaços, caindo pela forma da greve dos lixeiros. Não sei se você assistiu isso. Mas então, Satanás, ele avulta, ele intensifica o ataque dele à medida que menos tempo ele tem para atacar. Então, é só para explicar que quanto mais no último você vai ficando, quanto mais vai chegando a hora, pior a coisa fica, porque ele intensifica a operosidade dele, ele intensifica os ataques dele. Então, todo crente em qualquer época sempre esteve sob o ataque de Satanás. E nos últimos dias nós vamos ver nas epístolas pastorais de Timóteo, então sabe que nos últimos dias a coisa vai piorar, né? E nós cremos pela palavra de Deus, não porque existem sinais pela igreja, mas pelas evidências, pela coisa, a forma como a coisa corre. Nós sabemos que nós estamos vivendo já nos estertores da dispensação, ou seja, no fim da dispensação. E tanto é que a coisa a gente já nota que está piorando realmente. Piora em todos os níveis. Nós vamos ver que ele tem níveis de engano e de ação para cada esfera, para a esfera gentílica, para a esfera judaica e para a esfera da igreja. E para a igreja professante, e para a igreja verdadeira, e para dentro da igreja verdadeira, aqueles que realmente estão trabalhando. Porque, por isso que é bom ter estudado, né? Existe a igreja professante, que é qualquer um que professa o nome de Cristo. Ele atua nessas pessoas, nessa zona. E dentro da igreja de nome, existe a verdadeira igreja, os nascidos de novo. E mesmo dentro da igreja verdadeira, que é composta pelos nascidos de novo, tem aqueles que estão no parque de diversão e tem aqueles que estão com a mão no arado mesmo, os que estão trabalhando. É aquele que realmente evangeliza, é aquele que realmente escuta a palavra. Porque tem um nascido de novo que está enganado, que ainda não tem a perspectiva correta, que ainda não teve uma iluminação, ou não quis aceitar, nós vamos ver isso, a repreensão ou o ensino do Senhor a um ponto de se tornar produtivo. Mas tem uns que realmente não estão nem aí mesmo, é o alto enganado. Isso que chama doutrina do engano. Sim, exatamente. Existem vários tipos e níveis de engano. Existem tipos de engano e dentro de cada tipo existem níveis. É o que eu pretendo trazer para os irmãos. Por enquanto eu já fiz uma coleção prévia de versículos, mas eu preciso sistematizá-los, né? Mas mais ou menos eu já sei por onde a gente pode ir, dentro do que está sendo mostrado aqui. E evidentemente que o nível de engano de Satanás com o homem natural, o não nascido de novo, né, vamos chamar o gentio, é um nível de engano de manutenção. Ele já é enganado. Nós vamos ver que o ser humano ele já tem um engano naturalmente no coração. Aquele versículo celebérrimo de Jeremias 17:9, enganoso é o coração. Então o homem ele já tem um engano básico. Isso já ele já nasce enganado, ele já nasce no engano, né? Em Jó 15:35 fala que o nosso ventre
ele está cheio de enganos, ele prepara o engano. Por isso que Marcos 7,22 fala que é de lá, das nossas tripas espirituais, é que brota toda sorte de porcaria, né? Fornicação, adultério, homicídio, engano, tudo vem lá de dentro. A gente conhece a doutrina da depravação, né? Todo mundo conhece. Dentro da doutrina do estudo do pecado, que é a martiologia, que é a amartia, né? Existe a doutrina da depravação, que é universal e é total. Ou seja, ela abrange a todos os seres humanos e em cada ser humano ela é total. Não existe nenhuma, como diz Isaías 1, não tem nenhum pedacinho da nossa epiderme espiritual que seja sadia. Ele está todo detonado. A gente está com pereba de pus do alto da cabeça até a planta do pé. Isaías 1, né, que fala nem exprimido, ou seja, é um engano. Isso contamina até, isso contamina até os nascidos de novo, que existe algo de bonzinho em mim. Não existe. A doutrina da depravação, do pecado, da depravação humana, é que ela é universal e ela é absoluta, ela é total. Nós somos 100% engano. Nós somos 100% pereba de pus. Nós somos 100% pés velozes para cometer o pecado, língua de veneno. Essa é uma raça humana, né? Raça humana, isso é universal e absoluto. Todos são absolutamente depravados, no sentido teológico. Não moral, né? No sentido de que é afastado de Deus. É aquele texto lá de Romanos que descreve bem a radiografia, alguém já falou. A radiografia do coração humano. A radiografia, aquilo que o Jeremias 17,9 fala assim, de forma sintética: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O Paulo em Romanos, citando o Salmo, que está lá em Romanos 3, de 10 a 18, da radiografia, fala da garganta. Versículo 22 De Isaías, né? Não, no Romanos, a radiografia de provação, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 22 até o capítulo 2, versículo 1. Tá. Isaías ou Romanos? Romanos. E Romanos aqui, que fala da condição da depravação, está em Romanos 3, de 10 a 18, que fala que não é justo, a garganta é assim, a boca é assada, o pé é daquele outro, a língua é daquele outro, tudo envenenado, tudo detonado. O título de Romano, no capítulo 1, é a idolatria e a depravação dos homens. O capítulo 1, 2 e 3 faz uma preparação, porque o homem tem que saber que é pecador para depois aceitar, perceber a necessidade do Salvador. Por isso que o Velho Testamento é tão hard, foi Jesus que disse precisa para depois trazer o remédio. Jesus que falou sobre os fariseus, e também se mostra a todos que é um sepulcro calado. Né? Sim. O que a Bíblia tem a falar do ser humano natural é péssimo. E olha que ele pareceu o doutor da lei, né? Foi até motivo da conversão da Miriam. Lourenço Maia foi um dia que a gente estava estudando o coração humano e o Telmo levou ela lá para assistir o estudo. Ela falou: Estela, não sabia que era tão podre assim, não. Eu até me achava legal. Porque a gente se auto-engana e se ilude achando que não. Afinal de contas, meu cabelo é bom. Eu posso ser feio, mas meu cabelo é bom. Não, eu sou horroroso, mas meu olho é azul. Sempre a gente quer um motivo para não se jogar tudo assim. Mas você falou alguma coisa? Não, é sobre sepulcro caiado. Sepulcro caiado, ou seja, independente da pessoa ser uma pessoa totalmente entregue ao pecado, um devasso, ou um doutor que conhece muito, no caso um fariseu, um líder judeu, um religioso, a condição continua a mesma, absolutamente detonado, depravado. E o pastor Silvio começa o livreto, na introdução lá, falando sobre o alvo do diabo, né? A meta de Satanás na vida de cada crente é guiá-lo ao desvio, levá-lo a uma viagem de destruição que é fora do plano perfeito de Deus, o Todo-Poderoso. É levá-lo para... esse livro é escrito para revelar de maneira sistemática alguns dos métodos e processos que Satanás emprega para enganar os crentes. Né? Sim, porque eu estou ainda vindo do macro, aquele estilo que a Márcia adora, né?
o estilo Involation Circulation, né? Vindo do macro para onde você acabou de ler aí, que eu vou ler, universalmente nós temos um coração que já é enganado, nele já habita o engano. Então, no caso do homem natural, é só uma questão de manutenção, não precisa muito investimento. O próprio ser humano já faz o trabalho para Satanás. É só ele deixar o homem longe da verdade, longe do crente, longe de Jesus, normalmente próximo, porque antes era mais fácil. Essa é a manutenção, né? A manutenção. Agora está ficando mais difícil para ele, então ele está tendo que fazer a coisa ficar mais sutil. Então ele cria muita coisa parecida com a verdade, para ver se a pessoa para ali no meio do caminho. Isso já me aconteceu. Eu tinha uma amicíssimo de adolescência, né? Porque eles falaram até que a gente era namorado, de tanto que a gente andava junto, mas era amizade. E eu converti, ele não converteu. Eu acho, porque não é automático, né? O Fernando Pará, ele é um paraibano, gente boa. Aí, boa no sentido humano. Porque no sentido. Mas aí. Sai da boa. É boa. Olha, é bom. Trabalha nas boas. É um bom ponto. A gente ele é feio de olho verde. Não é aquilo que a gente fala, fulano podia converter. Ele é tão bacana, né? Ele canta bem. Ou seja, pelo nível de amizade, assim, a nossa personalidade empatava bastante. Então eu falei, não, Deus, só tem que converter esse cara, porque não é possível que eu vou pro céu, ele vai pro inferno, a gente é muito amigo, né? Ele é muito gente boa, ele merece, né? Ele merece. Aí comecei a investir na vida dele. O que começou a aparecer de meias verdades para tentá-lo sequestrar antes da verdade, testemunho de Jeová começou a bater na porta dele. Tudo quanto é seita e meias religiões começaram a assediá-lo. Ele acabou indo mais para um lado do testemunho de Jeová. Ele tem muita simpatia. Não sei como é que ele entrou nessa. Você lembra? Ele recebia os testemunhos. Testemunho de Jeová, normalmente você não quer nem que ele chegue. Ele recebia, ele gostava, dava cafezinho, ele simpatizou com essa turma, infelizmente. Ou seja, é algo próximo da verdade, mas não é a verdade. Então é um esquema de manutenção. Já para a igreja professante, a cristandade nominal, ele já tem que elaborar um pouco mais a doutrina, que nós vamos ver aqui, é quando ele trabalha com serviçais. É onde ele trabalha com ministros do engano, que são pessoas que aparentam muito com os verdadeiros, em termos de moralidade, de religiosidade, de comportamento, de casca, né? E cuja doutrina e cujo ensino parece bastante também com a verdade, mas não é exatamente a verdade. Para poder continuar também dando nesse nível, porque eles também não são nascidos de novo, são só pessoas que não são totalmente depravadas no aspecto moral, mas que estão dentro, estão falando de você. Porque ontem eu tentei falar com você, porque hoje nós estamos começando um assunto que está dentro da satanologia. E você é um rapaz, assim, bastante simpático com a satanologia. Eu pensei que você ia falar totalmente. Pois é, nós estamos dando início ao estudo de a doutrina do engano. Então, os crentes professantes, ele também faz um serviço de manutenção, mas é um serviço de manutenção que exige um pouco mais de esmero, exige um pouco mais de trabalho, porque é uma coisa mais doutrinada, vamos dizer assim, né? Dentro da igreja professante tem os nascidos de novo. Os nascidos de novo já dão um pouco mais de trabalho para Satanás, porque ele tem que... São pessoas que, por serem nascidas de novo, de uma forma ou de outra, têm contato com a verdade. Sim, existe, sem contar que existe o Espírito Santo morando dentro de você e ele é um ensinador. Então é um pouco mais difícil tirar o foco
do nascido de novo e conduzir esse foco para o engano. Mas ele tem os seus ardis, que nós vamos também estudar. E depois vem a pedreira para ele, né? Que são os cristãos, não apenas nominais, mas que são nascidos de novo e que efetivamente estão com a mão arado. Os que realmente estão sob a direção do Espírito Santo, que estão operosos, que evangelizam, que têm consciência e disponibilidade no Espírito para trabalhar, para evangelizar. Você não precisa ser alguém de terno, num púlpito a nível mundial, né? Precisa ser um desses que bomba por aí na mídia. E isso tem a ver mais com a questão de obediência. É aquela pessoa que tem tanta humildade, tanta disponibilidade, a ponto do Espírito Santo falar assim, você está sentado no onça dentro do carro, fala com essa pessoa, você fala. Ou faz tal coisa, ou leva um copo d'água, ou visita tal pessoa, ou faz tal. É a pessoa que está disponível. É aquela pessoa que está, João 15, ligada na videira verdadeira, está recebendo a seiva e está produzindo. É a pessoa que verdadeiramente evangeliza, que verdadeiramente ora, que verdadeiramente gasta tempo com o estudo da palavra, ou seja, é o nascido de novo que está conectado, que está linkado, que está acordado, que sabe qual que é e que trabalha no sentido do fruto do Espírito. Esse aí é o alvo máximo e principal do engano. Esse aí, dentro do nível de prioridade de Satanás, é a prioridade máxima para o reino de Satanás. Nós vamos rever aquela questão da hierarquia. Nós estudamos lá, dentro do estudo de satanologia, nós estudamos o conflito espiritual. Tem isso no livreto, né? Tem no livreto, exatamente. Eu já estava com vontade de reestudar aquilo, só que eu quero reestudar agora sobre a ótica do engano. Eu já comecei a dar umas meditadas, umas dominadas em cima, e já começou a pintar uns insights sobre a ótica da doutrina do engano, como é que funciona aquela hierarquia quádrupla que está descrita lá em Efésios 6, que são as potestades, né, os níveis espirituais contra os quais nós lutamos, revestidos da armadura. E nós vamos ver que existem níveis de prioridade, de uma simples manutenção até um ataque mais bem elaborado, mais bem intensificado e mais bem articulado de Satanás contra esse núcleo operante, que são os nascidos de novo, que realmente estão trabalhando, porque tem os que estão passeando, né? Os que estão de fora. Como diz o pastor Marcos, bate um ponto, né? Tem uns que só bate ponto. Isso é uma linguagem muito brasileira. Não está afim nem ponto baixo. Quem trabalha em empresa grande, eu já trabalhei em várias, né? Também em empresa com 6 mil funcionários, 800 funcionários. Tem aqueles que realmente querem ver a empresa crescer, não somente bate o ponto, mas senta na mesa e trabalha. E tem aqueles que só o que interessa é o fim do mês, é o contra-cheque. Por exemplo, numa engenharia que eu trabalhei, ele me fala, eu viajo um pouquinho, eu tenho uns exemplos para que é meio século de vida. Eu tinha um colega de trabalho, por exemplo, numa engenharia que eu trabalhei, que o horário de pegar serviço era 8. O nome dele tem até Teles, eu não vou falar o nome do cara, que pode. Teles, Teles Lobo. Fulano Teles Lobo, o apelido dele era Teles Mig. O horário de pegar serviço era 8, ele chegava 10, 10 e meia, se assentava ao telefone e fazia ligações particulares até meio-dia e meia, saía para o almoço, voltava mais 2, 3 horas depois, assentava novamente na mesa dele, resolvia alguns problemas particulares por umas 3 horas, faltando uma meia hora para encerrar o expediente, ele pegava lá na linha de serviço dele, fazia uma meia dúzia de coisas e ia baixar o ponto. Eu já conheci outros que literalmente jogavam a paciência no computador da hora que batia a ponta até a hora de ir embora. Isso lá na minha zona. Literalmente, um cara ganhava 15, 20 mil contos por mês, isso há uns 10 anos atrás.
ele jogava paciência no computador o dia inteiro. Eu não queria nem saber. Me manda embora. Eu ganho 20 mil por mês, 15 mil, tem 30 anos de empresa. A empresa vai te mandar embora? Igual o tamanho do acerto que uma pessoa dessa jeito, então ele já não está nem aí. Então tem os clientes que estão batendo ponto. Eles sabem qual que é, mas é complicado, pode ser cliente. O que de fato é. Assim que eu comecei a ler essa apostila, a primeira coisa que me bateu foi desespero. Não que eu não tivesse noção dessa doutrina, eu tenho, mas eu até procuro não pensar muito nesse assunto. Agora eu vou falar dos nascidos de novo, operantes, não tão operantes e muito operantes. Mas a condição do nascido de novo, ela é crítica. Ela é terrível. Eu não sei como é que o cliente sobrevive, sinceramente. Porque nós vamos entrar no assunto, a questão do pensamento e do uso da palavra, o controle da mente, não no sentido né, a disciplina da mente, porque o que é mais importante para o nascido de novo é a disciplina da mente. Todo mundo sabe disso, isso já foi falado, o pastor Marcos falava isso, a gente vê isso na internet, eu já vi isso em N estudos. A maior batalha do nascido de novo acontece na mente. A mente realmente é a porta. Porque a mente é a... Como é que fala? É onde o sistema operacional trabalha com os JP, com os DWG lá de AutoCAD, trabalha com os MP3. É ele que processa o que você escuta, o que você vê, o que você sente cheiro e etc. O tátil, é ele que processa o que é coletado. E Satanás, ele nos estuda desde o dia em que Deus estava moldando o barro, né? Deus começou a fazer Adão no barro, Satanás já está lá de olho para ver como é que esse trem funciona. E tem um monte de lixo na internet, né? Sobre a glândula pineal. Vocês já leram sobre esses lixos? Tem muito lixo na internet. Mas de como Satanás trabalha, mas é um pseudo-informação, né? Então, ele sabendo como é que é o nosso funcionamento, que ele já nos estuda há bastante tempo, eu tomei sem noção de hora, tem sem relógio para lugar nenhum. Eu não estou em frente, eu tenho que ficar em frente. Que eu estudo de quinta, eu fico sentado em frente no negocinho dele. Então, pela forma como a batalha acontece, pela forma como ele elabora o engano, e pela forma como o engano atua no nosso espírito, na nossa mente, e isso o sucesso, vamos dizer assim, né, do engano, ele trabalha com engano full time. O sucesso do engano dele vai ser proporcional ao grau de receptividade que esse engano alcança na nossa vontade. Muitos são muito sutis, a maioria é sutilíssima. E nós, na realidade, naturalmente gostamos de ser enganados. A gente gosta do engano. Na realidade, o homem quer ser enganado. Nós vamos ver versículos lá do Velho Testamento em que os irmãos devem conhecer até algumas passagens dessas, em Jeremias, em Ezequiel, em que os próprios judeus falavam assim: não, eu sei qual que é, mas me engana. Não me fala essa mensagem, não. Dentro do próprio estudo, eu já estou, porque antes de ministrar, eu sou ministrado, eu já estou achando assuntos que eu gostaria que o Espírito Santo não conversasse comigo. Vai cortar. Não, você vai ser sujo, porque ele é bem categórico em que trata um jeito. Desculpa, eu sei que não acabou para prolongar, mas eu lembrei de 22 anos atrás, uma vez você dando uma escola dominical, que você falou exatamente isso de outra forma, não sei se você vai lembrar. Que, não, mas eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo estava me incomodando com uma coisa, eu estou assim, pro Espírito Santo, você falou. Essa é a maior burrice. Você fez eu lembrar disso. Sim, claro.
Não, já tem assuntos que eu sei que vão aparecer no estudo que para o Carlos André é desagradável, porque são assuntos que eu não gosto de tocar, porque são enganos que eu gosto. Entendeu? São os enganos que eu gosto. São enganos que eu gostaria que não fossem enganos. São coisas que eu vou falar, poxa, mas vai ter que mudar isso mesmo? Tem um monte de coisa que eu não realmente concordo, isso tem que mudar. Principalmente porque isso atinge o Sniper, atinge a massa. Eu quero ver ela mudada disso. Mas pra mim, isso é mexer no próprio furúnculo, né, Raquel? Teve um furúnculo lá, furúnculo é uma coisa terrível. Alguém já teve furúnculo? Não é ruim de mexer? Cortar, espremer, esguichar? É terrível mexer com furúnculo. Eu nunca tive isso. Mas precisa. Meu sangue é muito bom. Mas precisa. Eu nunca tive. O Guilherme já teve um terrível, a Raquel vai. Mas precisa, o furúnculo tem que ser tratado. Eu tenho os meus furúnculos internacionais que eu estou enrolando inspeção há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, mas ele vai querer espremer esse trem mais cedo ou mais tarde. E o ideal é que seja mais tarde, ou mais cedo. Claro! Mais tarde. Já gostou do tema, né? Não, engraçado que eu estou pensando aqui que a pregação de hoje, ele está citando a mensagem de hoje, na pregação de hoje, sem nós conversarmos. Não mexe assim. Só para dar uma. É porque eu ainda não sistematizei os versículos, é que eu estou dando já um nível global. Né? Mas, por exemplo, dentro desse assunto que nós vamos estudar, essa parte específica sobre ter noção da informação de Deus. Você já tem um rema, você já tem uma iluminação. Vem a projeção, vem o engano, vem a insinuação. Sempre quando o engano chega, porque Deus é presciente, não vos sobreveio tentação que você não possa suportar, porque juntamente com ele usa até uma para a tribulação, ele dá juntamente o escape. Quando você começa a estudar isso, a impressão que dá às vezes é que Deus permite Satanás te atacar e depois que ele te ataca, ele te dá o remédio, o escape. Uma outra forma de interpretar isso seria: Deus permite que Satanás, tudo que ele faz é por permissão, evidentemente. Ele pediu para tentar Jó, ele pediu para peneirar Pedro. Sempre é por permissão. Quando algo acontece, é permitido. E Deus sabe por que ele está permitindo. Então, uns já pensa que esse versículo, que juntamente com a tentação, com a provação, ele dá o escape, é que ele permite a provação e depois te dá o escape. Ele permite a provação e simultaneamente ele te dá o escape. Ou ele permite a provação porque você já está vacinado com o escape. É isso que eu creio que seja o que a Bíblia ensina. Quando ele permite que algo venha contra você, ele já ministrou ou tentou ministrar algo que serve de lastro para aquilo que você vai enfrentar. Aí que depende do que você vai fazer com isso que ele te ensina. Você só pegou os dois primeiros capítulos, né? Eu ainda não entrei em nenhum. Não, mas eu usei os dois primeiros. Por que você está no capítulo desse decreto? Você fica doido. Porque ele fala sobre engano pela mente negativa, ele fala engano pela língua desetiva. Eu já selecionei desreguiada, né? Ele fala sobre um engano de palavras vazias. Sim. Né? Então, é um livro fantástico. O engano da mente. Mas precisa ser expandido. O engano da mente. Ele tratando de cada um desses, do auto-engano, que é o engano, como não sei o que. Esse é um assunto interessantíssimo, em todos os sentidos. Tem várias partes que foram colocadas. A primeira, a perfeição. Deus permite todas as coisas. Se acontece é que ele permitiu. Você tem questões, como por exemplo João, o que escreveu o Apocalipse, que ele viveu a vida toda num patamar
totalmente cercado, totalmente protegido. Você leva em conta o fato, primeiro, dele ser judeu, que é o primeiro e maior. João Apóstolo. É, o apóstolo. Um dos grandes, porque ele era judeu, e Deus tem um tratamento especial com aquele que é de fato judeu. Proteção. Teve casos como o de Paulo, onde ele tinha um espinho na carne. Ele não tinha totalmente a cobertura, tinha alguma fresta, onde, por motivos que Deus sabe, ele era tentado para se manter. E Paulo fala que é mensageiro do diabo, mas eu não ele era fustigado. Ele era sparring do capeta. E existem situações, hoje, nós, gentios, nascidos, fazemos parte da igreja, e nos deparamos com essa situação. Então, se a gente levar em conta que... Porque aí se mistura muita coisa, né? Por exemplo, a carne não agrada. Enquanto na carne você não agrada a Deus. Jamais. É uma grande questão. Depois essa questão do Geraldo. Da mente. Que nós vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar. De fato, essa é uma guerra contínua. Contínua, falou? Ela é infinita. Até a gente. Até o arrebatamento a morte se refere. Exatamente. Então, é uma questão. Muito se fala. Você falou. Você tem as regras, você tem a técnica. Mas, de fato, no dia a dia, isso se mistura muito de muitas maneiras. Haja vista do próprio Satanás. Ele tem essa liberdade de escarafunchar e de fazer uma maionese completa e você não conseguir. Então, você vive pela fé. Eu não sei como é que a gente sobrevive. No caso, então, aí se sobressai a fé. Sim. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. No que se refere a você cair, como você falou, há 20, 30 anos, tem que sair fora ou empurrando com a barriga para o lado, sendo que uma hora ou não você vai ser confrontado com aquilo. É o embromation espiritual. Espiritual embromation. Então você cai, levanta. Mas, no caso aí, o que impera é a fé. Então, acima disso, desses tópicos, porque no caso aí fica parecendo até, se eu não estiver errado, fica parecendo até uma lei mosaica. Não pode tocar no grupo, não pode usar. Não. Aparenta, mas não é. Aparenta. Pode. O grande segredo, né, o grande resumo prático para dentro dessa doutrina que nós estamos começando a estudar, que é do engano, chama disciplina. Os irmãos vão ver no final das contas, através de todos os versículos que vão ser colocados, que o remédio, eu já estou até começando a circular aqui, já os versículos, olha lá, remédio, aplicar o coração na instrução, Provérbios 23:12, deixar o engano, 1 Pedro 2:1, se você quer ver dias bons, refrear a língua do mal, 1 Pedro 3:10, Salmo 32:2, decidir não deixar o engano entrar. Tudo isso, principalmente nas cartas lá pastorais, nós vamos ver que é uma coisa quase militar, que é uma questão de disciplina. Se o ataque de Satanás é full time, e ele é muito intenso, eu penso que ele seja intenso nas nossas vidas, porque no Espírito Santo, modéstia à parte falando, aqui é uma igreja operosa. Aqui a gente não está preocupado com milagre, com falar em línguas, nem dias proféticos. Isso aí é a ênfase da igreja atualmente, essa questão de profecia. Vocês não acompanham isso, né? Hoje mesmo nós passamos em frente a uma igreja, outra igreja que a gente passa em frente todo dia, que já mudou, porque onde estava não cabia. Já é segunda, quando a gente ia para Pedro II, tinha uma igreja passada lá, tinha 100, na semana seguinte 200, na semana seguinte 1.000 membros, na semana seguinte 2.000 membros e mais presença do lado de fora, na semana seguinte uma placa, mudamos para o lugar tal. Hoje aconteceu a mesma coisa, tem uma igreja lá que se chama Templo dos Milagres, né? Lá tem profecia, tem milagre, cura. Mudou, não cabe mais, porque bomba. A nossa tem, a gente se une há 5 anos, só diminui.
Porque só fica falando o que o cara não quer ouvir. Quando você fala disciplina, eu Disciplina. não li o livro ainda não. Mas. Não, Assim, ainda não. não. Mas, para mim, não seria uma outra forma de engano, de achar, porque senão você entra num sistema de, eu tenho que orar mais, eu tenho que. Não. Eu acho que o remédio é a submissão ao Espírito. Claro. Disciplina. A submissão do Espírito é um dos pontos de disciplina que eles colocam da libertação do engano. É porque eu estou dando isso. Uma quando a gente entrar nos Faz versículos. parte, a submissão dos principais que trata aqui no final aqui. Mas só que a palavra. A ênfase da doutrina, a palavra de Deus, porque é esse que resiste ao diabo. Submissão para com a doutrina bíblica. Não é uma coisa legalista, é uma coisa guiada pelo Espírito mesmo. É disciplina nesse sentido que você está falando. Você se submete à orientação do Espírito Santo, e quando você se submete à orientação do Espírito Santo, ele revela a Cristo, Cristo está revelado na palavra, então ele te conduz à palavra. E nós vamos ver dentro da doutrina da disciplina, vamos chamar assim, que é sempre uma convocação da parte de Deus para que você creia no que está revelado e queira isso para o seu dia a dia. Não seria submissão? Submissão. Eu estou dando o seguinte, Mas porque eu sei que você está pensando assim, porque a palavra disciplina dá a impressão também de que alguém vai te disciplinar. Não. É no sentido de aquele negócio que a gente fala dos bons hábitos, que tem uma forma de conduta mesmo. Não é disciplina, É disciplina no sentido de de fazer. Aí não, está faltando a palavra. É de constância. De constância. Seria submeter, não? Submeter o que a palavra Sim, se disciplinar. Mas é algo no seguinte sentido: se ele te ataca o tempo inteiro, é porque nós temos a tendência de crer que uma vez que eu já decidi tal coisa, agora vai para sempre. Não. É algo que eu tenho que estar querendo de manhã, à medida que o dia. O Espírito Santo traz algo. Isso não é problema nosso, isso é problema dele. É isso que ele fala, sendo honesto com as coisas de Deus. Sim, eu vejo mais no sentido de Deuteronômio 11:26, que é para Israel, mas a gente faz uma aplicação. Sempre diante de você tem o caminho de vida e o de morte. Eu proponho dois. Escolha. É algo que você tem que estar continuamente escolhendo, continuamente mantendo a mente pensando naquilo que é puro, naquilo que é lá do alto, entregando a sua mente, deixando Cristo. O Espírito Santo é o agente que vai te mostrando, vai te conduzindo. Isso não pode ser você. Você sabe que eu vejo uma coisa interessante nesses dois caminhos? Porque você tem as duas linhas, mas na segunda linha, que propõe o bem ou o mal, o mal é cheio de ramificações curtas. Até dentro dessas ramificações você tem limites. Que são as iscas, né? Então, eu acho que de repente é esse o ponto que a gente sempre vai e sempre pega a mesma coisa, porque você sabe que até ali é o limite. Evidente que você acha que de Deus não se zomba aquilo que você pode. Isso aqui também. É uma questão. Mas eu imagino uma linha cheia de. Tipo assim, mas que tem um limite. Aquele limite é onde você vai e fala, não, eu vou pecar, mas aí eu confesso meu pecado, porque isso é eu já não é um outro tipo de engano. Inconscientemente você acha que aquilo é permissível. E que dá para você ir. Que você sabe que vai ser perdoado. Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados. Mas tem aquele limite. Isso é Satanás manipulando a teologia. Ele não chegou para Jesus e citou o Bhagavad Gita ou o Alcorão. Ele nem existia. Ele citou Bíblia. Se for, dentro do refinamento do engano, se for necessário, Satanás, o demônio, ele conversa com você num nível teológico. Então ele vai diante de luz, né? Ele num nível ortodoxo. Mas é um assunto super palpitante, super interessante, até que o tempo já acabou. Então não percam
Eu acho que nós Nos vamos próximos 12 meses, a Não. doutrina do engano. Eu acho que talvez depois a gente vamos conversar sobre isso. Eu acho que nós vamos aprender muito com isso. Com certeza. Porque, pastor, vocês tratam Eu já estou aprendendo. de coisas muito práticas da vida cristã, entendeu? Nesse vídeo. Então é algo que eu acho que vai ser rico para nós e para aqueles que vão estar aqui. Já estou aprendendo. Inclusive, a Elaine me mandou o livro digitalizado. Eu vou mandar para os e-mails dos irmãos, igual eu Mas você mandou o livro todo. Primeiro mandou uma amostra, depois acho que ela achou um tempinho e digitalizou tudo. porque na hora não Chegou um e-mail logo da sequência, horas depois. Aí o Gera falou, aí eu sobrou um. Você estava dele, hein? Não foi de embaixo. Eu saiba, eu sei escrever um livro comum. Isso tudo são aulas, eles têm lá na gráfica, lá tem uma mulher com fone, ouvindo e só Pra que grafar, né? Tudo isso ele pregação. ou em aulas ou em pregação. Mas de qualquer maneira não deixa de ser um conteúdo. Não, porque Muito ele didático. sentar e escrever um livro, isso foi pregado. E nós que pelo menos nos libretos do pastor Na Esteves. realidade, o Paulo ele escreveu um monte de livros sem escrever. Ele ditava também. Né? Então, O Pedro também. é um assunto bastante interessante, bastante pertinente. Eu vou E prático, muito como a prático. Elaine já me mandou a apostilinha digitalizada, eu vou repetir os e-mails dos irmãos. Eu tenho, lembra que eu te falei que lá no site tem uns 300 e tantos? Tem. Eu vou repetir, é porque... Inclusive em português. Não, eu já entrei no site, já baixei todos já. É até mais. Eu vou ler Eu baixei milhares, inclusive os em inglês. Eu acho que eu enviei para você, um tempo atrás, para você descer lá nos eventos. Sim. Em português. Quando eu acho um site, eu vácuo. Mas vamos orar? Então o irmão pode orar por nós? Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por a vida que o pastor Steve esteve aqui, o ministério dele, e que realmente nós podemos agora, Pai, juntos, nesse corpo local, poder pensar em pontos que ele colocou, pontuou durante as suas pregações, o seu ensino, e que realmente são algo tão prático para nós hoje, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa usar o pastor Clico, o Casamilton, a mim, todos que vão estar ensinando esses livretos nos próximos meses, e que o Senhor possa nos conduzir para que realmente possamos conhecer um pouco mais do seu amor, da sua fidelidade e dos seus pensamentos revelados na sua palavra. Te agradecer pelo privilégio que nós temos de abrir a sua palavra com toda a liberdade no nosso país. Amém. Obrigado pela conexão que temos por meio do Espírito Santo a Ti, ó Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Seja conosco nesse momento agora de café e depois o culto. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém.